Olá, está no ar o TV Porto Jornal, trazendo as principais notícias e acontecimentos da nossa região. Fique com a gente e confira os destaques de hoje. Polícia descarta bala perdida em morte de jovem em Nova Caraíva. Prefeito de Porto Seguro envia projeto de taxa de preservação ambiental à Câmara Municipal. Festival Zero Flash leva arte e cultura periférica às ruas de Porto Seguro. Jovens descobrem no teatro um espaço de aprendizado e transformação. Associação de Catadores de Porto Seguro, sustentabilidade, inclusão e consciência ambiental. E todas essas notícias você confere agora aqui no TV Porto Jornal. A Polícia Civil da Bahia confirmou que a morte da garçonete Rayane Bispo Santana, de 30 anos, ocorrida na madrugada de 19 de agosto em Nova Caraíva, foi um caso de execução e não de bala perdida, como chegou a ser divulgado. De acordo com o relatório da 2ª Delegacia Territorial de Porto Seguro e Arraial da Ajuda, a vítima foi perseguida e morta dentro do alojamento onde morava e trabalhava, após ser atingida por disparos ainda na área externa de um restaurante. A perícia encontrou marcas de tiros no imóvel e evidências de disparo a curta distância. O principal suspeito é Alisson Jesus Magno, apontado como integrante de uma facção criminosa e atualmente foragido. A investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na região. A polícia acredita que a versão inicial de bala perdida foi uma tentativa dos criminosos de confundir as investigações. O inquérito segue em andamento para localizar o autor. A Polícia Civil prendeu um homem de 54 anos, investigado por liderar uma organização criminosa especializada em furtos de alto valor em Porto Seguro e Arraial da Ajuda. A ação ocorreu no bairro Village 2, durante a Operação Barão, após cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Na abordagem, o suspeito tentou resistir, mas foi contido. No local, foram apreendidos uma pistola de calibre 380, munições, cerca de R$7 mil em espécie e moeda estrangeira, além de veículos, celulares e rolos de fio de cobre. O homem confessou que parte do material era furtado. A polícia também cumpriu mandados de busca em sua residência e em um ponto comercial ligado a ele, onde foram encontrados mais de uma centena de itens, incluindo eletrodomésticos, ferramentas, peças de veículos e acessórios, reforçando a suspeita de que ele abastecia o comércio clandestino de produtos roubados. O investigado permanece custodiado e está à disposição da Justiça. Em Eunápolis, um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado por um ônibus escolar no bairro Moisés Reis. A vítima, identificada como Everson Wagner de Jesus, seguia de bicicleta quando foi atingida pelo veículo. De acordo com o SAMU e o Corpo de Bombeiros, o jovem morreu no local. O corpo e a bicicleta ficaram presos embaixo do ônibus. Segundo a polícia, o motorista não estava no local do acidente. Testemunhas relataram que ele teria saído por medo de ser agredido por moradores. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. E também em Eunápolis, um casal foi vítima de assalto à mão armada quando saía de casa para o trabalho. De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo Lopes da Silva teve a motocicleta e um celular roubados após ser rendido por 2 homens armados. Um dos assaltantes chegou a apontar a arma para sua cabeça. A esposa da vítima conseguiu evitar ser abordada ao fechar o portão rapidamente, mas relatou que os criminosos seguiram ameaçando seu marido antes de fugir. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Eunápolis, mas até o momento ninguém foi preso. E aqui em Porto Seguro, moradores denunciam um buraco no anel viário que tem provocado acidentes e colocado em risco motoristas e motociclistas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Segundo relatos, a cratera tem aumentado com o tempo e já causou quedas de motocicletas no trecho.
A comunidade cobra uma ação urgente do poder público para garantir a segurança na via. Até o momento, não há informações oficiais sobre medidas de reparo por parte da Prefeitura. E agora, atualizações sobre o caso do gerente de um hotel em Porto Seguro que realizou desvios financeiros. O suspeito foi liberado pela Justiça após pagar fiança de R$30 mil, 2 dias após sua prisão, segundo a Polícia Civil. Ele é investigado por desviar mais de R$100 mil da conta do estabelecimento entre os dias 13 e 14 de agosto, transferindo valores para contas pessoais. O caso foi descoberto pelos proprietários do hotel, que perceberam movimentações suspeitas. O suspeito tinha acesso às chaves do cofre com os tokens bancários e também era responsável pelo pagamento de funcionários. Ele foi autuado por furto qualificado e segue à disposição da Justiça. E veja só, um cavalo caiu em uma galeria de águas pluviais da Embasa, às margens da BR-367, na região de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália. Populares acionaram o corpo de bombeiros, mas o animal não resistiu aos ferimentos após a queda de cerca de 4 metros de profundidade. Uma retroescavadeira foi solicitada para a remoção do animal. O caso chamou a atenção para o risco de acidentes na área, que é urbana e de intensa circulação. O distrito de Barrolândia, em Belmonte, vive dias de medo com a escalada da violência. O desaparecimento de Cleone Cardoso, visto pela última vez nas proximidades da usina Santa Cruz, aumentou ainda mais a apreensão da comunidade. A bicicleta que ele utilizava foi encontrada com uma marca de disparo, reforçando a suspeita de crime. A onda de violência inclui assassinatos recentes. No último domingo, Alessandro Ferreira dos Santos, de 40 anos, que possuía problemas psicológicos, foi morto em frente à própria casa. Já no início do mês, o trabalhador rural Eronildo Santos Oliveira foi assassinado a caminho do trabalho, na presença do filho de 12 anos. Na última semana, criminosos fortemente armados circularam pelas ruas atirando para o alto, em clara demonstração de intimidação. Nesta última terça-feira, 19, comerciantes denunciaram a imposição de um toque de recolher, obrigando o fechamento das lojas às 19 horas. A Polícia Militar informou que mantém reforço no policiamento com equipes do 8º Batalhão, Rondesp e TOR, enquanto moradores pedem paz e segurança. E as constantes quedas de energia em cidades da Costa do Descobrimento foram tema de reunião entre a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa e da diretoria da Coelba, nesta última segunda-feira, em Salvador. A deputada estadual Cláudia Oliveira destacou a situação de Belmonte, onde moradores de Boca do Córrego ficaram até 7 dias sem fornecimento, além de problemas em Santa Maria e Barrolândia. A deputada também cobrou melhorias para Santa Cruz Cabrália, em localidades como Santo André, Ponto Central e Santo Antônio. A Coelba anunciou a inauguração de 17 novas subestações no estado, incluindo Trancoso, que terá potência de fornecimento duplicada, além de unidades em Mucuri, Canavieiras e Prado. Em Tabela, uma base operacional será aberta nesta semana para reforçar o atendimento. Segundo a empresa, mais de 1,4 bilhão de reais já foram investidos pelo programa Luz para Todos, em cerca de 400 municípios baianos. Só no primeiro semestre deste ano, os aportes chegaram a 1,7 bilhão de reais. Segundo a deputada Cláudia Oliveira, energia de qualidade deve ser tratada como um direito e como política essencial para reduzir desigualdades e garantir desenvolvimento regional. E mais um acidente de trânsito foi registrado na orla norte de Porto Seguro. Na manhã desta quarta-feira, um carro tentou realizar um retorno na pista e, durante a manobra, acabou sendo atingido por outro veículo que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, a lateral de um dos automóveis ficou bastante danificada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso acende o alerta para a necessidade de maior cautela em vias de intenso movimento,
como é o caso da Orla Norte de Porto Seguro, que recebe diariamente grande fluxo de moradores e turistas. Agora veja bem, os candidatos selecionados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola do Governo do Estado têm até o dia 29 de agosto para apresentar a documentação em qualquer unidade do Detran Bahia. A lista completa dos beneficiados está disponível na plataforma ba.gov.br. Quem não fizer a entrega dentro do prazo será desclassificado e uma nova lista com os remanescentes será divulgada. Entre os documentos exigidos estão documento oficial de identificação com foto e, no caso da SIM digital, é preciso levar uma cópia impressa e comprovante de residência atualizado dos últimos 90 dias. Ao todo, são 12 mil vagas destinadas a estudantes da rede pública, beneficiários de programas sociais, jovens atendidos pelo Bahia pela Paz e famílias vítimas da explosão em Santo Antônio de Jesus, além de vagas para cadastros no CAD Único. O diretor-geral do Detran, Marques Passos, reforça que os selecionados não devem deixar para a última hora, já que o processo é totalmente gratuito e garante a emissão da CNH. E olha só, a Secretaria de Ordem Pública, Mobilidade Urbana e Defesa Civil de Porto Seguro informou que a Expresso Brasileiro manterá a operação da linha Pindorama-Porto Seguro até o fim do mês. Paralelamente, a Prefeitura negocia para que a Aviação Cidade de Porto Seguro, do Grupo Sorriso, responsável pelas linhas urbanas da sede, assuma também o trajeto de Pindorama por meio de um aditivo ao contrato vigente. A expectativa é de que a transição aconteça de forma integrada e sem grandes impactos para os usuários. A partir de setembro, a operação passará oficialmente ao consórcio Porto Seguro, formado pela Aviação Cidade de Porto Seguro e pela Mundaí Transportes Urbanos. A Mundaí já anunciou a chegada de 39 ônibus novos padrão Euro 6, que prometem mais conforto, acessibilidade e eficiência. Com a mudança, a Expresso Brasileiro encerra definitivamente sua atuação no transporte público do município. E mais uma taxa chegando na cidade. O prefeito Jânio Natal enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que cria a taxa de preservação ambiental, com a cobrança diária para veículos que entram na cidade. A proposta prevê valores de R$ 3,00 para motos, R$ 9,90 para carros, R$ 30 para vans e R$ 70,00 para ônibus. Moradores de municípios vizinhos pagariam metade do valor. Segundo o projeto de lei, quem não efetuar o pagamento estará sujeito à multa de 100% do valor e à inscrição na dívida ativa do município. Segundo o Executivo, a medida tem como objetivo arrecadar recursos para ações ambientais. Com a aprovação em primeira votação, que deve ocorrer na próxima sessão, o projeto segue para a segunda e definitiva apreciação pelos vereadores antes de ser sancionado pelo prefeito. O projeto e a transparência de sua aplicação dos recursos públicos segue gerando debate entre apoiadores e críticos da iniciativa. Vamos fazer uma rápida pausa, mas já no próximo bloco vamos falar sobre os festivais que vão movimentar a região nos próximos dias, viu? Não sai daí, voltamos já. Foi lançado no Teatro L'Occitane, em Trancoso, o 7º Festival Gastronômico Esquina do Mundo, que este ano traz o tema Do Campo à Mesa, Cozinha Quilômetro Zero. O evento valoriza a cozinha baiana, a sustentabilidade e o turismo gastronômico, reunindo chefes, produtores e experiências que unem tradição e inovação. A programação acontece de 1º a 16 de novembro, com destaque para a Vila do Sabor nos dias 30 de outubro e 1º de novembro em Arraial da Ajuda. O festival é realizado pela Abrazel, em parceria com a Prefeitura de Porto Seguro e apoio do Sebrae, Senac e ABIH. E Porto Seguro recebe a partir desta quarta-feira o Festival Zero Flash Olhar Periférico,
que une música, artes visuais e cultura de rua. A abertura acontece na Casa da Lenha, com exposição de fotografia, grafite, videoclipes e poesia, além de bate-papo, discotecagem e o Slam Denúncia. A mostra segue até 29 de agosto. Já no dia 30, a programação ocupa a Praça da Família, no Baianão, com batalhas de rima, duelo de grafite, desfile de moda periférica, skate, exposições, serviços gratuitos e shows de artistas como Trauma e JN no Beat. O evento, realizado pelo coletivo Zero Flash, com apoio da Lei Aldir Blanc, busca fortalecer a cena cultural e valorizar a criatividade das periferias da região. E ainda falando de festival, de 21 a 23 de agosto, o Centro Histórico de Porto Seguro recebe o Festival de Aves, um evento que reúne observadores de aves, estudantes e apaixonados pela natureza para conhecer de perto a diversidade de espécies da Mata Atlântica. A programação inclui oficinas, palestras, exposições, atividades educativas para todas as idades e saídas de campo em busca de aves da região. O Festival de Aves é organizado pela RPPN Estação Veracel, em parceria com outras unidades de conservação e apoiadores, e reforça a importância da preservação ambiental. E vale lembrar também que a entrada é totalmente gratuita. E agora vamos falar sobre teatro, uma forma de arte que transforma vidas. Vamos conferir como os jovens estão descobrindo no palco um espaço de aprendizado e transformação. Agosto marca o Dia do Artista de Teatro, data que reforça a relevância dessa expressão cultural no país. Em Porto Seguro, o CEMPEC, Centro Municipal de Cultura e Educação Popular, abre espaço para alunos que encontram no palco um meio de aprendizado, convivência e transformação social. Eu amo a arte, né? Eu trabalho com a arte tem 2 anos, então nesses 2 anos eu descobri o CEMPEC, né? Eu sofria bastante de depressão e ansiedade, que foi algo que me ajudou bastante. O teatro me fez fazer amizades novas, a me expressar melhor, a interagir melhor com as pessoas da sociedade. Mais do que trabalhar interpretação e expressão corporal, as aulas de teatro têm contribuído no dia a dia dos alunos, ajudando a superar a timidez e a melhorar a socialização. Eu entrei no teatro praticamente no começo de 2024, deve fazer 2 anos que eu estou por aqui, mais ou menos. O teatro, para mim, foi muito importante porque eu tenho dificuldades em socializar e até de sair de casa, mas o teatro vem me ajudando com isso. Para falar a verdade, eu saio muito mais para cá do que para qualquer outro lugar da minha vida. É que o teatro acaba... Quando você começa a conhecer pessoas novas e você conhece o teatro, você percebe que às vezes socializar não é aquele bicho de 7 cabeças que você acha. Algumas pessoas acham que é. E quando, sem perceber, assim, aqui no teatro, sem eu perceber, eu comecei a ver como era acolhedor e como... Tipo, sem perceber, se tornou a minha parte favorita da semana e do meu dia. Tipo, eu fico contando e pensando quando eu vim pra cá de novo. Os alunos também ressaltam o acolhimento durante as aulas e atividades e compartilham como vivem a experiência antes e depois das apresentações. Eu cheguei aqui no CEMPEC, diferentemente dos meus colegas, faz pouco tempo. Foi no começo, ou no meado desse ano, através da minha prima. E para mim aqui tem sido uma experiência única, tem sido uma experiência que eu não imaginava passar por isso, ou permanecer muitas das vezes por isso, que às vezes a gente começa uma coisa nova e é muito difícil. Mas aqui no teatro você percebe um ambiente acolhedor, um ambiente bom de se conviver, de interagir com as pessoas, aprender coisas novas. Então, aqui no geral, o CEMPEC, não somente na aula de teatro como um todo, você percebe um ambiente muito bom de se iniciar algo novo, que é algo tão difícil do ser humano fazer.
Eu faço teatro desde os meus 6 anos, porém aqui no Sempec tem 3 anos e pouquinho que eu tô aqui. E como eu já tô nesse ramo há muito tempo, tiveram várias situações muito legais, várias situações em que eu pude ver que era realmente isso que eu queria pra mim. Mas eu acho que sempre vai ser a parte mais marcante, a parte da apresentação, o momento em que você pisa no palco e você vê que é tipo aquilo ali que você realmente quer pra você. E o pós também, né, que é o momento em que você vê que valeu a pena todo aquele esforço que vocês fizeram durante o ano inteiro e que mesmo errando ou acertando no final, a adrenalina, aquela emoção de estar ali em cima do palco é completamente gratificante. Para quem sonha em seguir a carreira artística, mas ainda não deu o primeiro passo, os professores deixam conselhos que podem servir de inspiração e encorajamento. Venha para o teatro, né? Não tenha medo, não é um bicho de 7 cabeças. E o teatro tem lugar e ferramenta para todo mundo. A gente vai ter exercício e tipo de trabalho para cada dificuldade. Ninguém é obrigado a nada, não tem que chegar aqui e já subir no palco e virar artista de qualquer jeito e forçado, mas vai ter todo um período de compreensão e de se sentir bem nesse lugar, até tomar coragem dentro das técnicas para ir para frente de uma plateia, mostrar o que aprendeu. O teatro, né, ele é muito bom para a pessoa. Quem quer realmente, não precisa ser atriz ou ator. Vem para se cuidar. Não é só palco, mas também é saber mente, é saber se qualificar no que você quer. Se quiser vir para o teatro, você vai saber muito bem. Tem exercícios de dança, tem exercícios de corpo, mente. O teatro, basicamente, ele não é só para TV, né, ou palco. Ele também é para se cuidar. Ele também é para você saber falar em público, saber se comportar, uma entrevista de emprego. Ele é muito bom para tudo isso. Então, vem para o teatro. E se quiser ser atriz mesmo, é aqui que é o caminho. E para quem se interessou em conhecer de perto esse trabalho, o Sempec mantém as portas abertas. O diretor do centro explica como participar das aulas de teatro e faz um convite à comunidade. O Sempec está sempre de portas abertas. A gente trabalha com a arte nas diversas vertentes. A gente tem aulas de teatro, de dança, de música. O teatro, agora a gente está começando algumas novas turmas, né? E principalmente que a gente tem um trabalho para ser desenvolvido, com a culminância no final do ano, com uma peça a ser apresentada, um trabalho bacana. O André já está conosco aqui, junto com a Mari Martins, há um bom tempo. As inscrições, é só chegar aqui no Sempec, estão abertas. O que é necessário? Um comprovante de residência, o RG, se for de menor, precisa que um adulto, um pai, um responsável venha para fazer essa inscrição. E está conosco, não é? Venha ficar conosco, venha fazer teatro, venha fazer dança, venha se divertir no Sempec pela arte que nos faz parte, né? Nos faz ser parte desse todo, né? Desse cotidiano, dessa vida, desse nosso país imenso e do mundo. E assim o teatro mostra que vai além do palco. É um espaço de aprendizado, expressão e transformação para os jovens, fortalecendo a criatividade e abrindo novas oportunidades na vida e na comunidade. E agora vamos conferir como ficará a previsão do tempo para esta quinta-feira. Bianca Barroso traz todos os detalhes para você. O tempo continua com temperaturas mais baixas e mesmo com o sol aparecendo, a gente ainda sente aquele friozinho durante o dia. Em Porto Seguro, a quinta-feira será de céu parcialmente nublado, com períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante o dia. As temperaturas variam entre 19 e 24 graus, com umidade relativa do ar em torno de 72%. À noite, o tempo tende a ficar mais firme com poucas nuvens. Santa Cruz Cabrália, o dia será marcado por sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre 19 e 26 graus. Já em Eunápolis, a previsão é de céu nublado durante todo o dia, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 26 graus, com a umidade relativa do ar alta. Então é esse o panorama. Nos próximos dias não teremos mudanças significativas na região. O tempo se mantém firme com temperaturas amenas, trazendo aquele friozinho característico deste mês de agosto.
Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Em Eunápolis, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a eleição suplementar para o seu Conselho Tutelar no Colégio Horácio de Matos. O processo contou com apoio da Prefeitura e acompanhamento do Conselho Estadual, garantindo transparência ao pleito. Com 245 votos, Joalisson Gomes dos Santos foi eleito e assumirá mandado até janeiro de 2028. O Conselho Tutelar é responsável por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, atendendo casos de violação e articulando ações junto às redes de assistência, educação, saúde e Ministério Público. E agora falando de esporte. O último domingo foi de muitos gols e emoção na terceira rodada do 22º Campeonato Amador do Baianão, aqui em Porto Seguro. O Baldinão se destacou ao vencer o APF Paraguai por 3-0, enquanto o Vila Rica levou a melhor sobre o Gravatá FC em uma partida movimentada que terminou em 5-3. Já o Juventude FC superou a Escolinha do Cruzeiro por 1-0 em um jogo equilibrado. O campeonato é tradicional no calendário esportivo da região e os próximos confrontos serão divulgados em breve pela organização da competição. E tem festival literário também vindo por aí, viu? De 2 a 5 de setembro, a aldeia Xandó, no território indígena Barra Velha, em Porto Seguro, sediará a 4ª edição do Festival Caju de Leitores, consolidado já no calendário cultural e educativo do município. Com o tema A Voz da Terra, o evento contará com a contação de histórias, apresentações artísticas, varal literário, feira de livros e rodadas de conversa com escritores, lideranças e pesquisadores da literatura indígena. A programação será realizada na Oca Turumim, com 2 palcos, o Maria Coruja e o Cacique Sabará, e incluirá também lançamentos de livros, saraus, apresentações musicais, rituais indígenas e exposições artísticas. O evento é gratuito, aberto ao público e com classificação livre, oferecendo intérprete de Libras nas principais rodas de conversa. A iniciativa busca fortalecer a literatura indígena e promover a integração entre saberes tradicionais e acadêmicos, envolvendo escolas da região e instituições de ensino superior. E vamos conhecer agora o trabalho da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Porto Seguro. Eles contribuem para a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, geram emprego, renda e novas oportunidades para várias famílias. Confira como a associação funciona e quais iniciativas estão transformando a cidade. Em Porto Seguro, o trabalho dos catadores de materiais recicláveis vai além da coleta de lixo. Eles geram emprego, renda e oportunidades, enquanto ajudam a reduzir resíduos e protegem o meio ambiente. Com apoio da comunidade localizada no bairro Parque Ecológico, eles transformam a realidade da cidade e das famílias que dependem dessa atividade. Aí nós vimos a necessidade de montar aqui uma associação de catadores. E aí nós conseguimos convocar também os pais, as mães, né, dos alunos aqui, alguns têm nos ajudado. E aí nós estamos fazendo esse trabalho, nós vamos fazendo trabalho aqui na comunidade. Mesmo com dedicação e esforço, os catadores enfrentam desafios diários, como falta de recursos, infraestrutura limitada e a necessidade de conscientizar a população sobre a separação correta do lixo. A associação tem 3 anos de atuação e busca fortalecer a reciclagem na cidade. Aqui nós estamos com 3 anos, né? Nós estamos ainda engateando, né? Precisando de apoio, certo? Que nem eu falei, nós precisamos fazer outro galpão ali, né? A gente tinha uma prensa, hoje a gente está sem prensa, que a prensa deu problema aí, não tinha como resolver, a gente teve que descartar. Aí nós estamos precisando de uma prensa para poder ajeitar, mas aí nós vamos ali, ter que organizar aquela parte ali, que é para que nós possamos ter uma estrutura melhor, né? A gente possa verdadeiramente fazer o trabalho e ter aqui aquela economia circular, que ela possa verdadeiramente acontecer, né? Vem acontecendo, mas de uma forma bem restrita, por conta que não tem políticas públicas ainda, né, de fato, no nosso município. Entre as ações da associação, destaca-se o projeto São João Recicla.
Durante os festejos juninos, mais de 5.000 quilos de materiais recicláveis como plástico, vidro e papelão foram arrecadadas, mostrando que é possível unir tradição, diversão e consciência ambiental. As pessoas em casa não sabem separar. A pessoa tem que separar o material seco e o material molhado. O material seco vai ser o quê? Vai ser a PET, vai ser o plástico, né? Não pode envolver outro tipo de material, outro tipo de resíduo que venha realmente sujar, danificar, né? Porque se fizer isso, não serve para reciclagem, né? E o rejeito, no caso, e o outro material, no caso, são os materiais orgânicos. Aí a pessoa separa, porque ele não pode misturar com o material seco, certo? É um detalhe que as mães, ou seja, que a família, né? Como todo, e eu falo sempre através da escola, porque a escola é um ponto central, onde dá para se reunir ali todo mundo através dos alunos, né, para orientar esse pessoal para poder estar fazendo. Mas vem cá, ô cidadão, vai ter solução? Não tem solução, é um paliativo. Aqui eu desafio qualquer cientista a dizer que a reciclagem hoje, ela resolve o problema. Não resolve, é um paliativo. A associação também realiza atividades educativas, parcerias com escolas e empresas e propõe soluções de coleta e reciclagem em larga escala. O objetivo é reaproveitar materiais e conscientizar toda a comunidade sobre a importância da reciclagem. A gente vai sempre orientando o pessoal a fazer da forma correta para que nós possamos dar o destino correto. Porque quando você separa os materiais, a qualidade é outra para você negociar lá na frente. Aí há uma agregação de valores. O trabalho da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Porto Seguro mostra que é possível unir tradição, consciência ambiental e geração de emprego, mesmo em uma cidade turística que recebe milhares de visitantes todos os anos. Esse trabalho da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis mostra como iniciativas organizadas podem cuidar do meio ambiente. Mas é importante lembrar que políticas públicas mais efetivas também precisam ser lançadas para apoiar movimentos como esse, fortalecendo o trabalho dos catadores e promovendo a cidade mais sustentável para todos. E agora uma cena emocionante se fez presente nas ruas de Porto Seguro. Vivi Carvalho, moradora da cidade, celebrou a vitória contra o câncer com uma carreata simbólica que teve como destino o setor de tratamento fora do domicílio, o TFD. O ato reuniu familiares, amigos e apoiadores em um gesto de fé, superação e gratidão, mas também de conscientização. A iniciativa chamou a atenção para as dificuldades enfrentadas por pacientes que dependem do TFD para realizar tratamentos em outras cidades. Durante a mobilização, Vivi destacou a importância do apoio emocional e cobrou melhorias no atendimento do sistema. A carreata foi bem recebida pela comunidade e deve ter novas edições voltadas à arrecadação de recursos e doações. Belo gesto realmente. E assim a gente finaliza mais uma edição do TV Porto Jornal. Obrigada pela sua companhia até aqui. Até a próxima edição com tudo que é notícia em Porto Seguro e região. Enquanto isso, siga acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube e mande sua sugestão pelo nosso WhatsApp. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. TV Porto, o seu canal local.